Já vou começar esse conteúdo adiantando que ele pode te gerar duas sensações. Ou você vai sair desse vídeo tendo mais clareza do seu problema em relação à dor lombar, ou você vai ficar mais perturbado, mas é num bom sentido, tá? Por quê? Porque dor lombar é um problema complexo e eu quero te trazer informações que talvez você não teve acesso ainda. E eu quero deixar isso de uma forma didática. Por que eu estou criando esse conteúdo? Porque geralmente a maioria dos conteúdos sobre dor lombar que tem aqui na internet explicam dor lombar de uma forma antiquada, com raciocínios desatualizados. Então vou te trazer informações novas que podem te deixar perturbado, mas num bom sentido. Então, antes de tudo, muito prazer, eu me chamo Yuri Godoy, sou fisioterapeuta clínico no tratamento da dor e ajudo principalmente pessoas com dores crônicas de coluna aqui de forma presencial e através da consulta online, pacientes espalhados pelo mundo. E esse é o primeiro conteúdo do canal, eu espero fortemente poder te ajudar e clarear um pouco mais a sua situação, porque dor lombar é um problema que gera muito sofrimento e as pessoas sempre ficam se questionando: por que a minha coluna dói? Essa é uma grande pergunta, né? Um grande questionamento que quem sofre com dor lombar tem. Então vamos entender um pouquinho melhor. Quando alguém começa a sentir dor na coluna, esse é o primeiro questionamento. O que está gerando o meu problema? E comumente as pessoas pensam: será que é a postura? Será que é a minha cadeira? Será que é o colchão, o jeito que eu estou dormindo, o jeito que eu estou sentado, o jeito que eu pego um objeto no chão? Será que eu estou com uma hérnia de disco? Será que é um bico de papagaio? E não é nenhum desses fatores. Essas, inclusive, são crenças antiquadas. Até mesmo a maioria das dores de coluna não tem relação com hérnia de disco, tá? Você vai entender um pouquinho melhor isso hoje. Então, quando nós falamos de causas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o paciente ele pode ser classificado em 3 tipos de condições de dor lombar. Esse indivíduo ele pode ter uma condição grave, ele pode ter uma condição específica ou ele pode ter uma condição inespecífica. Do que se trata cada um desses? Vamos entender. Condição grave é uma patologia de caráter médico, é urgência médica, é uma condição com riscos de vida. Por exemplo, uma fratura, um tumor, uma infecção. São condições que o indivíduo precisa de atendimento médico de urgência. Só que quando nós olhamos para o todo, isso corresponde cerca de 1 a 2% de todos os pacientes. Ou seja, raramente um paciente tem uma condição grave de coluna lombar. Quando nós falamos que o paciente tem uma condição específica, significa que ele tem alguma patologia de coluna vertebral responsável por explicar a experiência dolorosa. E geralmente esse é um paciente que ele tem, além de dor, déficits neurológicos. Ou seja, além de dor lombar, ele apresenta alteração de sensibilidade e de força no membro inferior. Ele tem comprometimento neural. Quando nós olhamos para a população que tem esse tipo de condição, nós estamos falando de cerca de 5 a 10% dos problemas de coluna lombar. Ou seja, também não é um grande percentual. E aí, quais são as condições específicas que são responsáveis por acometer essa população? Hérnia de disco, estenose, listeses de alto grau. O mais comum é a hérnia de disco, tá? Quando a gente pega as condições específicas, 85% das vezes é uma hérnia de disco que está gerando os sintomas do paciente. E aí, beleza, nós falamos das condições graves, que é a minoria, 1 a 2%, condição específica, 5 a 10%, e mais ou menos 90% dos pacientes vão ter uma condição que nós chamamos de inespecífica. Por que ela é inespecífica? Porque a dor é real, mas não tem lesão, não tem comprometimento das estruturas. O paciente sente dor, é real, mas não está relacionado com lesão. Yuri, se eu não tenho uma lesão, o que causa a minha dor? Esse é um problema de origem multifatorial. Até mesmo nas condições específicas, sempre tem influência de outros fatores, é multifatorial também.
Mas aqui nós estamos falando da grande maioria das pessoas que convivem com dor lombar crônica. E nesse caso não existe um culpado, são vários fatores que juntos causam o problema, e é aqui que eu quero que você entenda. Eu vou tentar deixar o mais didático possível para você que não tem conhecimento na área da saúde entender o seu problema. Vamos tentar entender um pouco melhor. Quando nós falamos que é multifatorial, isso quer dizer que tem relação principalmente com os nossos comportamentos, ou seja, tudo que fazemos no nosso dia a dia e aspectos relacionados ao nosso contexto psicossocial e estilo de vida. Em outras palavras, significa mais ou menos o seguinte: você sente dor porque as estruturas da sua coluna estão irritadas. Elas não estão lesionadas, elas estão irritadas. E o que irrita as estruturas da coluna? Hábitos diários que geram sobrecarga, que estressam a coluna. Geralmente, quando a pessoa começa a sentir dor na coluna é porque tem dentro do contexto dela algum hábito que vem gerando estresse, que vem acumulando estresse. E dependendo da dose de estresse, em algum momento sensibiliza a estrutura, ela fica irritada. Neste momento nós temos a presença dos sintomas. Então essa é a primeira perspectiva que nós precisamos olhar para a dor de coluna. O que está irritando a minha coluna? E aí a gente tem que investigar o contexto do paciente. Não é postura, não é bico de papagaio, não é o jeito que você senta, pega o objeto, não é nada disso. Mas eu posso fazer um outro vídeo depois falando sobre os principais comportamentos que são estressantes para a coluna. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. E a segunda perspectiva que a gente tem que olhar para a dor, além do que vai desencadear, o que vai irritar a coluna, são fatores que favorecem o desenvolvimento. Por isso que é multifatorial. Existem vários fatores que nos deixam mais propenso a sentir dor na coluna. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Não praticar exercício físico de forma regular ou ter um volume muito grande para o que a pessoa tolera naquele momento em relação à prática de exercício. Ter um sono de má qualidade ou não dormir o suficiente que o nosso organismo necessita. Ter muito estresse na rotina, vamos supor um trabalho que exige muito do indivíduo, que cobra muito, acaba gerando muito estresse, ou estar passando por um período de vida com mais preocupação, passando por problemas pessoais geradores de estresse. Comumente, pacientes que entram em crise, a gente vai avaliar o contexto, o paciente apresenta estresse, está passando por um período de vida mais conturbado, divórcio, enfim. Estresse nos deixa mais propenso a sentir dor, assim como ansiedade, depressão, problemas de saúde mental no geral. Esses são os mais comuns, mas existem vários outros, por exemplo, exposição a agentes químicos, tabagismo, consumo de álcool, a alimentação, enfim, existem vários fatores. E muitos de vocês, além de sentir dor na coluna, começam a conviver com o problema, ou seja, a dor se torna persistente, se torna uma dor crônica. Então, além de hábitos que vão irritar a coluna e de fatores que nos deixam mais propenso a sentir dor, uma analogia boa que a gente pode usar é: o hábito que está estressando a coluna que vai desencadear a dor é a sementinha, e os fatores do contexto que nos deixam mais propenso a sentir dor é como se fosse o adubo que a gente coloca no solo para o solo ficar mais fértil. Se eu tenho um solo mais fértil, é mais fácil dessa sementinha criar raízes e ficar ali. A mesma coisa com dor. Dependendo dos fatores que existem dentro do seu contexto, você está mais fértil para sentir dor. É muito mais fácil de um hábito que estressa a coluna te gerar dor comparado a uma pessoa que não tem um solo fértil. E é muito mais fácil em você, que tem esse solo fértil, desenvolver dor crônica, porque esses fatores eles favorecem a persistência da dor também. Só que além disso, existem outros fatores mais relacionados a aspectos cognitivos e comportamentais que influenciam deixando a dor persistente, crônica. Por exemplo, ter crenças inapropriadas sobre dor, receber diagnósticos equivocados por exame de imagem, ficar muito preocupado com a dor, ficar tendo pensamentos negativos, achando que você tem um problema sério, que não vai melhorar, que você vai ter que fazer cirurgia, ficar pensando em cenários
negativos em relação ao problema que você tem, ficar vigiando a coluna em tudo que você vai fazer no dia a dia, começar a evitar movimentos ou atividades pelo medo de piorar. Tudo isso pode contribuir para a persistência da dor. Existem outros também, mas é para o conteúdo não ficar tão extenso. Estou citando apenas os mais comuns. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria de saber o que você está achando. Comenta aqui. Consegue perceber o quanto dor lombar é um problema complexo? Por que eu estou criando esse tipo de conteúdo aqui? Porque quando alguém diz que você tem dor por um único motivo, essa pessoa não está te ajudando, ela está reduzindo um problema que é complexo a uma única questão e isso não vai te beneficiar. Você tem que olhar para o seu contexto e tentar identificar todos os fatores que estão sendo ruins para a sua saúde. É por esse motivo que a avaliação clínica biopsicossocial realizada com fisioterapeuta ou com outro profissional da área da saúde é extremamente importante. É extremamente importante identificar quais são os comportamentos que estão sendo ruins para a coluna e quais são os fatores do contexto que estão influenciando na persistência da dor. Se você sair daqui desse conteúdo tendo essa perspectiva, eu já cumpri a minha função aqui, que é te gerar questionamento. O que eu estou fazendo que está sendo ruim para mim? Você precisa se questionar. Não fica tentando culpar a cadeira, o colchão. Isso é indiferente. Não causa dor. Não há relação entre postura e dor. Nós precisamos olhar para a dor como fruto de comportamentos disfuncionais, não saudáveis. É para ser um conteúdo mais rápido, então eu vou parar por aqui e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Se você gostou desse primeiro conteúdo do canal, né? É o primeiro conteúdo aqui desse canal que eu decidi abrir para compartilhar um pouco mais de informações sobre saúde para ajudar você que sofre com dor crônica de coluna principalmente. Eu gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui, deixa as suas dúvidas, deixa aqui as perguntas que eu faço questão, eu quero ler tudo que vocês colocarem aqui e deixa aqui sugestões também de temas que vocês gostariam de saber, que eu vou criar esses conteúdos para estar ajudando vocês de alguma forma aqui no YouTube. Se você chegou até aqui e eu tiver lhe ajudado, eu peço para você deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal também para me ajudar no crescimento, para que isso possa chegar até outras pessoas. Beleza? Tamo junto, pessoal!